meus amados. Hoje, dia 24 de janeiro de 2025, sexta-feira da segunda semana do tempo comum. Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Queridos irmãos e irmãs, percebemos aqui que São Marcos está nos falando sobre a escolha dos 12, que depois receberão o título de apóstolos, que nós já vemos aqui qual é o papel deles, por que eles recebem esse nome de apóstolos. Eu já expliquei para vocês que apóstolos vem do verbo grego apostello, que quer dizer enviar. Então, o que é o apóstolo? É o enviado. E você vai notar que Marcos fala disso. Ele diz: então, Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los. Aqui, ó. Então, apóstolo quer dizer enviado. Enviá-los aqui, primeiro a pregar, depois expulsar os demônios. E o que me chama a atenção nessa lista dos 12, que nós conhecemos tão bem, a lista dos 12 apóstolos? Primeiro, nós notamos que não são homens perfeitos, muito pelo contrário. Nós vemos aqui Pedro, que foi o escolhido do Senhor, que falou que ia morrer por causa do Senhor. E que Jesus fala: Pedro, você vai morrer por causa de mim? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então Pedro negou. Depois nós vamos ver que todos abandonaram Jesus na hora da cruz. Todo mundo, não foi só Pedro, não. Todo mundo. Aí, quem vai ficar aos pés da cruz? Somente João, o evangelista, que eu falo que Nossa Senhora puxou o apóstolo para ir com ela. Mas, fora ele, mais ninguém. Então Jesus foi totalmente abandonado. E aí nós vemos que Jesus chamou homens aqui que eram pescadores, como é o caso de Pedro, de André. Depois nós temos Tiago e João, Tiago maior e João, todos eram pescadores. Mas nós temos aqui Mateus, que era um pecador público, que era um cobrador de impostos. Tomé, que é famoso por duvidar que realmente o Senhor tinha ressuscitado. Depois nós temos aqui Tadeu, que é São Judas Tadeu, porque nós temos 2 Judas. O Judas Iscariotes, que foi o traidor, que entregou Jesus, e o Judas Tadeu, que é o santo. Então aqui está dizendo somente Tadeu. Depois nós tínhamos Simão, que é o cananeu, que era zelota. Como eu já expliquei para vocês, os judeus eram divididos em grupos. O maior e mais famoso, sem dúvida, eram os fariseus. Depois tinha os saduceus, grupos que eram rivais, os saduceus e os fariseus eram rivais. E depois nós tínhamos os zelotas, que era um grupo mais político, que queria realmente empunhar as armas para mandar embora o Império Romano e deixar Israel livre. Então você vê que não foi o melhor povo que ele escolheu, não. Escolheu gente bem diferente uma da outra. Gente, como nós vamos ver aqui, Mateus, por exemplo, era um homem culto, se subentende. Por quê? Porque ele trabalhava na coletoria de impostos, não era qualquer pessoa que trabalhava ali. Mas nós temos homens bastante rudes, como a gente sabe, Pedro, que ele tem essa fama, né, de ser meio brucutu, como a gente fala, né? Aí você vê que Jesus dá apelido a João, que depois vai ser o evangelista, e a Tiago Maior, de filhos do trovão, que deveriam ser também pessoas não muito fáceis, né? Então nós vemos aqui, e isso que é o mais interessante, e eu gosto sempre de lembrar, não são homens perfeitos, e são santos, exceto Judas Iscariotes, mas os outros todos são santos. A santidade, gente, não está em nunca pecar, nunca errar, mas
o quanto você se empenha para não errar e para não pecar. Aquela ideia protestante de que o homem não pode ser santo porque só Deus é santo. Não, Deus pediu para a gente ser santo. Sede santos porque o Senhor vosso Deus é santo. Está lá no Antigo Testamento, acho que em Levítico, não me lembro agora certinho para falar, mas o que importa é exatamente isso. A santidade perfeita, somente um ser tem, Deus. Nós temos uma santidade, uma busca de santidade. A nossa santidade é imperfeita, como tudo em nós é imperfeito. Paulo vai falar isso. Quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Ou seja, quando nós chegarmos no céu, que é o perfeito, o imperfeito, as nossas imperfeições desaparecerão. Mas o que também me ensina aqui? Às vezes eu quero ter uma igreja de gente que nunca erra, que nunca peca. Essa é só a igreja do céu, gente. Não tem como. A Assembleia dos Fiéis aqui na Terra é composta de gente santa e de gente pecadora. Então, aquela ideia que alguns têm de que, inclusive, se acha muito santo e se acha no direito de criticar todo mundo, às vezes critica até o Papa, critica o bispo, critica o padre, critica os irmãos, porque ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele está sempre certo, ele conhece o catecismo, ele conhece o direito canônico. Gente, cuidado com isso. Cuidado com isso. Não caiamos nessa sedução do inimigo. Porque o inimigo, ele foi orgulhoso desde o princípio. E é isso que todo orgulhoso, desculpe falar o que eu vou dizer, mas é forte, mas é preciso falar, é filho de Satanás. Mesmo que esteja dentro da igreja. O padre que é orgulhoso, que ele acha que ele nunca erra, não, nós somos humanos, erramos, gente. E aí está a beleza. Deus sabe disso, eu não sou, como eu digo, modelo para ninguém, mas eu posso falar da minha vida, eu não posso falar da vida dos outros. Eu já fiz isso, já pedi perdão na frente da igreja inteira. Isso não me diminui. Muito pelo contrário, só mostra que eu sou um ser humano, que eu erro, como todo mundo erra. Agora, muitas vezes nós temos essa coisa, né, que eu falo que é o inimigo que coloca no nosso coração. E eu vou pedir, mas eu não fiz nada de errado. Então, assim, como se eu nunca errasse, como se eu fosse, como eu brinco, a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Não, de forma alguma. Então, aqui o Senhor nos mostra que a igreja não é feita de homens perfeitos, mas de homens e mulheres, entendo aqui, não é uma forma genérica, que buscam a perfeição, que buscam a santidade. Talvez alcancem, talvez não, mas estão sempre lutando por ela, e é isso que importa. Não desistamos, permaneçamos firmes, porque todos esses homens, num dado momento, eles desanimaram. Mas o único que realmente abandonou tudo foi Judas Iscariotes, porque não acreditou na misericórdia. Pedro acreditou na misericórdia e foi perdoado e continuou à frente da igreja, porque o Senhor, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, ele nos perdoa, derramando sobre nós a sua infinita misericórdia. E, Senhor, nós te louvamos e bendizemos por estes homens que um dia foram escolhidos e enviados a pregar o evangelho. E por isso, Senhor, o evangelho chegou até nós. Obrigado por cada um dos apóstolos. Obrigado pelo sim deles. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que eles passaram para nós através da tradição, através da fé que foi transmitida, tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles experimentaram. Que nós possamos cada dia mais, Senhor, seguir esta fé apostólica, crendo e anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, que é o nosso Salvador. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.